Hoje, a gente vai mergulhar numa história pouco conhecida, mas fascinante, por trás de um dos maiores fenômenos da educação online, os cursos online abertos e massivos, ou, como todo mundo conhece, os MOOCs. Pois é, a história que a maioria de nós conhece sobre os MOOCs, bom, talvez ela não seja a história completa. E se eu dissesse que as verdadeiras origens são, olha, bem diferentes do que se costuma pensar? A narrativa que todo mundo conhece começa lá por 2011. Um curso de inteligência artificial de Stanford simplesmente viralizou, sabe? E isso foi o estopim para o que veio em 2012, que ficou conhecido como o Ano do Mock. Foi aí que surgiram os gigantes que dominam o cenário até hoje: Coursera, Udacity e edX. Essa é a história oficial, digamos assim. Só que, por baixo dessa superfície, existem, na verdade, duas identidades bem diferentes. Duas filosofias que meio que brigavam entre si sobre o que um MOOC deveria ser de verdade. E é aqui que a história dá uma virada. A origem de tudo não foi no Vale do Silício nem em alguma universidade chique da Ivy League. Não, a história real começou bem antes disso. Vamos voltar para 2008, na Universidade de Manitoba, lá no Canadá. Três caras, George Siemens, Stephen Downes e Dave Cormier, lançaram o que é considerado o primeiríssimo curso a ser chamado de MOOC. O nome, Conectivismo e Conhecimento Conectivo. E esse MOOC original, nossa, era radicalmente diferente. A base dele era uma filosofia chamada conectivismo, que diz que o aprendizado acontece em rede. Então, o foco não era em videoaulas e professor falando. A ideia era que os próprios participantes criassem um conteúdo, se conectassem e aprendessem uns com os outros. O objetivo não era só absorver informação, mas criar conhecimento juntos. E isso nos leva a essa grande divisão. De um lado, tínhamos os CMOOCs, os conectivistas, focados em criar e em conectar pessoas. Do outro, os XMOOCs, que foi o modelo que estourou. Eles basicamente estendem a sala de aula tradicional por online, com vídeos, testes, e onde a palavra aberto geralmente significa só de graça. O George Siemens, um dos pioneiros, resumiu isso de uma forma genial. Ele disse: enquanto o nosso modelo, o CMOOC, focava na criação e geração de conhecimento, o modelo que veio depois, o XMOOC, focava na duplicação do conhecimento. É uma diferença fundamental, né? Aí a pergunta que fica é, tá, mas qual deles é melhor? Qual funciona de verdade? Só que a resposta não é tão simples assim. O problema é que os dois modelos enfrentavam um desafio enorme. As taxas de conclusão eram, para ser sincero, muito baixas. E mais importante, nenhum deles conseguia criar uma ponte, uma conexão clara entre aquela experiência de aprendizado massiva, super informal, e o sistema de educação formal, sabe? Aquele que dá créditos, que dá diploma. Precisava de um terceiro caminho, um modelo que conseguisse pegar o melhor dos dois mundos. E essa solução, olha que interessante, veio de Portugal. A Universidade Aberta de Portugal, que já é especialista em ensino à distância, olhou para todo esse impasse e resolveu criar o seu próprio modelo pedagógico, um modelo pensado exatamente para superar essas limitações. E eles batizaram de IMUC. A grande sacada era criar uma síntese, pegar a estrutura, a organização dos ex-MOOCs e combinar com a ênfase na interação e na criação de conteúdo dos CMOOCs. Agora, o mais legal é o que esse I significa. Não é só de institucional, não. Ele representa os pilares do modelo: responsabilidade individual, interação, relações interpessoais, inovação e, claro, inclusão. Faz todo sentido. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Como esse modelo consegue, de fato, construir a tal ponte que estava faltando? A jornada do aluno é muito bem pensada. Primeiro, tem um módulo de ambientação, para todo mundo ficar à vontade com a plataforma. Depois, o foco é em criar artefatos de aprendizagem. E o ponto crucial: esses trabalhos são avaliados pelos próprios colegas, o que cria um senso de comunidade incrível. E no final, existe um caminho claro para quem busca certificação formal. Então, chegamos no ponto-chave. A principal inovação do IMUC é essa: oferecer um caminho claro, explícito, para transformar uma experiência de aprendizado que começa de forma aberta e não formal em algo que tem reconhecimento acadêmico de verdade. E esse reconhecimento vem na forma de créditos STS. Para quem não está familiarizado, esse é o sistema de créditos padrão usado em toda a Europa. Ou seja, o que se aprende num MOOC pode ter um valor real e transferível no ensino superior europeu.
E isso aqui ilustra a diferença de um jeito muito claro. Enquanto a maioria dos MOOCs oferece um certificado de conclusão, o que é ótimo, mas não é formal, o modelo iMOOC vai além. Ele adiciona a opção de conseguir créditos universitários de verdade, formais e reconhecidos. Em resumo, o iMOOC foi pensado desde o comecinho para ser exatamente essa ponte. Ele conecta um mundo gigante e aberto da aprendizagem online com a estrutura e o reconhecimento do ensino superior formal. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem grande para refletir, né? Se é possível aprender em uma escala massiva e, mesmo assim, ter um reconhecimento formal por isso, o que isso significa para o futuro da universidade? Como isso muda o papel dela? Pelo visto, a história dos MOOCs ainda tem muitos capítulos pela frente.